Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thalane Alcântara, eu estou como referência técnica da Coordenação Estadual de STIs e Hepatites Virais. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção combinada do HIV, que, como o próprio nome diz, é a combinação de várias estratégias de prevenção que, associadas, levam à prevenção do HIV e também a outras ISTs. Desde já, quero agradecer a toda a equipe do Telesaúde pela parceria, que está sempre de portas abertas para nós, enquanto Secretaria do Estado, ainda mais pautando temas tão relevantes e importantes na atualidade como a prevenção combinada. Então, a prevenção combinada, ela se trata da combinação de diferentes estratégias, e essas estratégias, elas devem ser consideradas o indivíduo, a sociedade em que ele convive e também os grupos sociais de que ele faz parte. E são intervenções que devem ser consideradas em conjunto para que a prevenção ao HIV, mas também a outras ISTs, ela seja adquirida. Essas intervenções, elas são divididas em biomédica, comportamental e estrutural, sendo que a intervenção biomédica, ela está ligada à intervenção relacionada ao sistema biológico do indivíduo. Então, no sistema biológico, enquanto barreira de prevenção, nós consideramos nas intervenções biomédicas o preservativo, que é o método mais conhecido, e mais eficaz também na prevenção do HIV e outras ISTs, mas também a utilização de antirretrovirais. Esses antirretrovirais, tanto em relação à PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, mas também o antirretroviral utilizado no tratamento da pessoa infectada pelo HIV, em que eu, realizando esse tratamento de forma correta e negativando essa carga viral, eu consigo proteger outras pessoas de se infectarem pelo vírus. A intervenção comportamental, ela está relacionada ao comportamento do indivíduo, então eu tento dotar o indivíduo de orientações e informações de forma que ele seja capaz de gerir o próprio risco de exposição. Então, através de capacitações, de orientações profissionais, eu consigo garantir que esse indivíduo consiga gerir o potencial de risco e, através disso, mudar o comportamento, mudar as práticas sexuais e conseguir utilizar a prevenção combinada da melhor maneira possível. E as intervenções estruturais, que são intervenções que vão trabalhar em ações voltadas para a prevenção do preconceito, do estigma relacionado ao HIV, mas também às outras ISTs, além de tentar promover a melhor qualidade de vida e o direito de acesso à saúde dessas pessoas. Aqui de uma forma mais geral, considerando a dimensão estrutural, essa estratégia voltada para a política social, econômica e legal, então considerando a sociedade como um todo, no qual esse indivíduo faz parte. A estratégia comportamental, como eu falei, ela tem a ver com o comportamento do indivíduo, então considera o indivíduo, mas também a sociedade, os grupos dos quais ele faz parte. Então envolvem as práticas, atitudes, as condutas, os hábitos e rotinas que podem potencializar essa infecção pelo HIV, e também a dimensão biomédica, que, como eu falei, tem a ver com o sistema biológico e as estruturas de barreira para que esse vírus ele não seja disseminado. Então, as interações de indivíduos com HIV nas práticas individuais, mas também coletivas. Em relação à população-chave, o Ministério da Saúde ele define algumas populações considerando a prevalência do HIV comparada à média nacional. Então, nessas populações, a média nacional, a prevalência dessa média é em torno de 0,4%, dentre essas populações consideradas chave, que são populações para as quais devem ser direcionadas as ações de prevenção. Então, fazem parte dessas populações-chave as trabalhadoras do sexo, os gays e outros Hs e SHs, as pessoas trans, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e as pessoas privadas de liberdade. Aqui um gráfico mostrando como que é estratificada essa população, levando em consideração que na população geral, em torno de 0,4% da população, nesse levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, também por estudos internacionais, essa população ela tem uma prevalência menor comparada às populações que são consideradas chave. Mas é um dado que deve ser interpretado com muito cuidado, considerando que nós estamos comparando a prevalência na população geral com essas populações que são específicas em relação à infecção pelo HIV.
E existem também as populações prioritárias, que são populações que muitas vezes estão inseridas num contexto de maior vulnerabilidade e que são populações também para onde devem ser direcionadas as ações de prevenção, de diagnóstico e de tratamento. Então, a população negra, os adolescentes e jovens, as pessoas em situação de rua e também os indígenas, considerando as especificidades de cada população. Aqui a gente tem a mandala de prevenção combinada, considerando todos os eixos, né, todas as formas de prevenção que combinadas vão trazer esse sucesso na prevenção ao HIV e também às outras ISTs. Lembrando que ela é para todas as pessoas, mas ela gira em torno das populações-chave prioritária, que são as populações onde a gente observa uma maior prevalência do vírus. Então, o melhor método de prevenção é aquele que o indivíduo escolhe, com o auxílio do profissional de saúde, que vai atender às suas necessidades sexuais e de proteção, e nenhuma intervenção de prevenção isolada se mostrou eficaz o suficiente para reduzir novas infecções. Então, eu vou trazer alguns eixos da prevenção combinada, e iniciando pela prevenção da transmissão vertical, que é a transmissão do vírus da gestante para o bebê, seja durante a gestação ou então no momento do parto, né? Então, o pré-natal, ele vem como uma estratégia de prevenção de extrema importância a essas gestantes, né? Tanto no pré-natal como no parto e puerpério. E é muito importante que tanto as gestantes quanto as parcerias sexuais possam fazer parte desse pré-natal, possam fazer os exames e a testagem relacionada ao HIV e também às outras ISTs, considerando que nós temos aí uma transmissão do HIV, da sífilis e da hepatite, né, de forma vertical durante a gestação e o HIV também durante a amamentação. Então, ressaltando a importância da realização do pré-natal dessas gestantes com as parcerias envolvidas, né, nessas consultas e também nos exames de rotina. Quando devem ser realizados esses exames? Então, nos primeiros 3 meses da gestação é realizado o exame de HIV, sífilis e hepatite. Nos 3 últimos meses da gestação, os exames de HIV e de sífilis. E no caso de exposição de risco ou violência sexual, o exame de HIV, sífilis e hepatites, e se houver um aborto, o teste de sífilis, né? Esses exames, eles estão preconizados dentro do caderno de saúde da atenção básica do Ministério da Saúde, com toda a descrição da periodicidade, assim como que esses exames devem ser interpretados. Uma outra forma de prevenção da transmissão vertical é em relação à imunização. Então, nós temos a vacina para a hepatite B, que deve ser realizada em 3 doses, né? Sendo a primeira dose, a segunda dose 1 mês depois da primeira dose e a terceira dose 6 meses depois da primeira. No recém-nascido, a recomendação é que essa vacina seja administrada nas primeiras 12 horas de vida, então ainda na maternidade, e para a prevenção da transmissão vertical deve ser administrada a vacina para o recém-nascido de uma gestante portadora de hepatite junto com a imunoglobulina. E temos também a vacina de hepatite B. A vacina de HPV, desculpa, recomendada para meninos e meninas com idade de 9 a 14 anos, no esquema de dose única, em indivíduos imunocomprometidos de 9 a 45 anos, que são as pessoas vivendo com HIV, AIDS, pacientes oncológicos e também os pacientes transplantados, e as pessoas de 15 a 45 anos de idade, imunocompetentes, as vítimas de violência sexual e, mais recentemente, incluídos nessa vacina de HPV, também os usuários de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Um outro eixo também, né, da prevenção combinada, ele refere-se à redução de danos, e essa redução de danos são as ações voltadas principalmente para as pessoas em uso de álcool, drogas, silicone líquido industrial, hormônios, e o principal objetivo da redução de danos é evitar a transmissão e promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, além do acesso integral à saúde, né? Então, essas ações, elas podem estar envolvidas na oferta de insumos, sejam eles preservativos ou até seringas, né, para essas pessoas, para prevenir a transmissão sexual ou a transmissão parenteral do vírus. E além de intervenções, né, que vão interferir no comportamento dessas pessoas relacionadas ao estigma, inequidade e às barreiras de acesso à saúde. O uso do preservativo, que é o método de barreira mais conhecido e também o mais eficaz na prevenção
das outras ISTs, né, na prevenção do HIV e das outras infecções sexualmente transmissíveis, além de ser um método que evita também a gravidez não planejada. Então, a gente tem disponível hoje nos serviços públicos de saúde, de forma gratuita, o preservativo masculino, que é o preservativo externo, e o feminino, que é o preservativo interno. Lembrando que nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos o dever de ofertar esses insumos, né, esses preservativos nas consultas de pré-natal, ofertar a adolescentes, ofertar a toda a população sexualmente ativa, inclusive os idosos, né, que estão agora mostrando para a gente através de dados que as infecções também estão atingindo a população idosa, que também está sexualmente ativa. Então, sempre ofertar este insumo como principal barreira de proteção e orientação também em relação às formas de uso. Em relação à testagem para o HIV e outras ISTs, o teste rápido, né, como a gente sabe, são os insumos considerados de diagnóstico, mas também de prevenção, né, através da testagem regular. Eu consigo prevenir a infecção em outras pessoas, né, então eles são práticos, de fácil execução, podem ser realizados através de uma gota de sangue, né, da punção digital, e além do fluido oral, que é um teste destinado para o HIV e que pode detectar, né, de forma rápida também, o resultado, trazendo aí no máximo 30 minutos o diagnóstico para esse usuário. Onde esses testes são ofertados hoje? Nos serviços de saúde, né, de atenção primária, com ou sem equipes de saúde da família, nas maternidades, na rede de urgência e emergência, nos CTAs, que são o Centro de Testagem e Aconselhamento, nos laboratórios clínicos e outros serviços da rede de atenção à saúde do SUS, que são considerados estratégicos para o diagnóstico dessas infecções. Bom, desde 2016, né, a Secretaria do Estado iniciou o processo de descentralização da testagem rápida para a atenção primária. Anteriormente, esses testes eram ofertados nos SAIs, né, nos serviços de atenção especializada, nos CTAs, e a partir dessa ampliação, nós percebemos que é uma forma, né, de levar o diagnóstico de forma rápida e próxima à residência do usuário. Então, hoje nós temos, de acordo com o último informe de testagem rápida, dentre os 853 municípios do estado, 80% desses municípios finalizaram a capacitação para a realização da testagem rápida, 17% estão em processo, né, em processo de treinamento, de adaptação da estrutura, e 3% não iniciaram. Com relação às unidades básicas de saúde, Minas Gerais tem mais de 5.000 unidades básicas e dessas unidades, 83,1% executam teste rápido e as outras 16,9% ainda não executam teste rápido. Nós sempre fomentamos a necessidade, né, de todas as unidades poderem ofertar esse diagnóstico, para que o indivíduo tenha um diagnóstico precoce, um tratamento também o quanto antes possível, e que ele possa também fazer o segmento nessa unidade básica de saúde a depender desse diagnóstico. Então, que todas as unidades possam estar capacitadas, mas também nós sabemos que a rotatividade de profissionais faz com que esses dados do Estado também sejam flutuantes, né? Então, uma unidade básica que foi capacitada, o profissional de saúde às vezes não faz mais parte daquela equipe, e aí tudo tem que recomeçar em relação à capacitação, mas é necessário que todas as unidades do Estado estejam aptas a fazer essa testagem. Por que testar? Então, como principais objetivos desta testagem: atender a crescente demanda de diagnóstico, aumentar a agilidade de resposta aos usuários. Como eu falei, o teste rápido, ele traz aí um diagnóstico em no máximo 30 minutos, ampliar o acesso de diagnóstico, principalmente para as pessoas que vivem em locais remotos, então locais de difícil acesso, e mais uma vez trazendo a população-chave, a população prioritária, como uma população para onde a gente tem que ter um pouco mais de atenção em relação ao diagnóstico. Fornecer ao usuário o resultado no mesmo dia da realização do teste e dar celeridade na assistência à saúde no início do tratamento. Como eu falei, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo esse usuário ele é tratado.
Quem testar, né? Então aqui tem 2 quadrinhos do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, que traz aí os públicos que devem ser testados e quando esse público deve ser testado. Então sempre uma atenção especial aos adolescentes e jovens, né, com idade menor ou igual a 30 anos, as gestantes, aos gays e HSHs, aos profissionais do sexo, travestis e transexuais, as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, pessoas diagnosticadas com IST, as pessoas com diagnóstico de hepatites virais e também de tuberculose, as pessoas que vivem com HIV, as pessoas com uma prática sexual anal receptiva, sem o uso do preservativo, também o público privado de liberdade, as vítimas de violência sexual, as pessoas em uso de PrEP e as pessoas com indicação de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Quem pode executar o teste rápido, né? Então, qualquer profissional capacitado presencialmente ou à distância pode executar o teste rápido, mas é importante uma consulta ao Conselho Regional, né? Hoje nós temos profissionais de saúde, como médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, dentista, que podem fazer o teste, mas é sempre importante uma consulta ao Conselho Regional para ver se esses profissionais são autorizados a realizar esse teste. O Ministério da Saúde, ele tem disponível cursos, né, à distância, que são gratuitos e que também emitem certificados para esses profissionais. Então, cursos da Fiocruz, do AvaSUS, eles estão disponíveis para que esses profissionais possam se capacitar. Em relação aos laudos, né? Os laudos de teste rápido, eles só podem ser emitidos por profissionais de nível superior. Então, um técnico de enfermagem, ele pode fazer o teste rápido, mas o laudo, ele só pode ser elaborado e preenchido por um supervisor de nível superior, por um profissional de saúde de nível superior, de acordo também com o conselho de classe profissional. E é recomendado que a gestão oferte uma capacitação na modalidade prática ou acompanhamento da rotina e execução dos testes rápidos. Existem unidades básicas que são referenciadas para treinamento no SAI-CTA, né, que são os nossos serviços de atenção especializada, mas esse treinamento ele não é obrigatório presencialmente, mas caso os profissionais se sintam inseguros ou tenham dúvidas em relação à parte prática do teste, eles podem se direcionar para o SAIS ou para uma outra unidade básica de saúde que já tem expertise na realização do teste, que já tem também profissionais capacitados na execução. Algumas particularidades em relação a esses testes rápidos, né? Em relação ao HIV, é importante, né, saber se houve alguma exposição sexual em menos de 72 horas e se essa exposição aconteceu, é importante orientar o uso de PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, que é uma profilaxia que deve ser iniciada em até 72 horas. As pessoas que tiveram um diagnóstico recente de HIV ou que estão em tratamento, não é recomendado que elas façam o teste rápido, porque esse teste ele vai trazer um resultado positivo, né, de pessoas que já estão em tratamento e que tiveram um diagnóstico recente. Sobre a sífilis, é muito importante perguntar se aquela pessoa em algum momento da vida teve sífilis, se recebeu o tratamento com penicilina, para a gente conseguir identificar se em algum momento, né, da vida ela teve o diagnóstico de sífilis, porque os testes rápidos, em 85% dos casos, eles costumam dar positivo para o resto da vida. Então, para uma pessoa que já foi exposta a sífilis, que já fez tratamento, a utilização do teste rápido ela não é recomendada, porque ele vai dar reagente independente desta pessoa estar curada ou não, né? Então, nesse caso, a gente tenta uma outra metodologia de diagnóstico através do VDRL ou então através do FTABS. Em relação à hepatite B, também é importante perguntar se essa pessoa já é vacinada para hepatite. As vacinações recentes, em caso em que o indivíduo teve uma vacinação recente, como esse teste ele detecta o antígeno de superfície do vírus de hepatite B, ele pode dar um resultado falso reagente em pessoas que vacinaram recentemente. Por isso é muito importante essa investigação antes da realização do teste. E caso a pessoa nunca tenha vacinado, é o momento de ofertar
a vacina de hepatite B e no segmento, completar as 3 doses que são recomendadas pelo Ministério da Saúde. Sobre a hepatite C, também é importante perguntar se a pessoa já teve alguma vez, né, hepatite C, ou se realizou tratamento para essa infecção, porque o teste rápido ele vai detectar anticorpos que podem ser de uma infecção atual, mas também de uma infecção passada. Então, são questionamentos importantes no momento da testagem, que vão direcionar em relação à conduta e ao segmento desse usuário. Aqui uma rápida interpretação em relação aos testes, lembrando que ele sempre vem com 2 marcadores, né? Então a linha controle e a linha teste são linhas que devem ser observadas na interpretação. A linha controle, para que o teste seja válido, obrigatoriamente é uma linha que deve aparecer no teste. Se essa linha não aparecer, esse teste ele é considerado inválido, né? Ele não deve ser executado. Então, para um resultado reagente, independente de ser teste de HIV, sífilis ou hepatite, é quando aparece as 2 linhas, né? Então, eu tenho a linha controle e a linha da área de teste também aparecendo, independente da coloração, né, da intensidade da cor. Quando essas 2 linhas aparecem, eu considero esse teste reagente. O teste não reagente é quando somente a linha controle aparece, né? Então eu tenho a linha controle que mostra para mim que esse teste é válido, mas a linha de teste ela não aparece, mostrando que o resultado desse teste é não reagente. E como eu falei, né, quando a linha controle não aparece, ainda que a linha de teste apareça, né, independente da coloração, da intensidade da cor, se a linha de controle não aparece, esse teste ele é considerado inválido. E algumas causas prováveis, né, para a invalidação desses testes é o armazenamento inadequado, um volume insuficiente da amostra ou até mesmo a execução incorreta do teste. Especificamente para o HIV, existe o autoteste, né, que é um teste que tem aí como finalidade, vem aí com uma finalidade de fazer uma triagem, né, das pessoas expostas ao HIV. Para esse teste, o próprio indivíduo consegue fazer a coleta e a interpretação do resultado do teste, que pode ser fluido oral ou através de coleta de sangue, dependendo do fabricante. Hoje, né, nós temos aí como orientações de distribuição primária para os usuários da profilaxia pré-exposição, da PrEP, né, ou pessoas que desejam iniciar a PrEP, e a distribuição em locais, né, onde tem uma concentração maior de populações-chave, população prioritária. E como distribuição secundária, nós temos aí a orientação para que esse teste também seja distribuído para as parcerias sexuais dessas pessoas, né? As pessoas da população-chave prioritária e também para os usuários de PrEP. Lembrando que para o autoteste de HIV, se houver algum relato, né, do usuário de que houve um resultado reagente para esse teste, nós precisamos realizar o fluxo completo de testagem do HIV, mas aí com o teste rápido, né, no serviço de saúde. E aí o fluxograma deve ser realizado a partir do teste 1, que é o primeiro teste de HIV, e esse teste se reagente o T2. Então, até mesmo para as unidades básicas de saúde, é importante reforçar que o fluxo deve ser realizado de forma completa, né? Considerando o primeiro resultado do teste, do T1, e se reagente eu preciso realizar o segundo teste, e esse segundo teste, se reagente, a partir daí eu faço o encaminhamento desse indivíduo para um serviço de atenção especializada, para que ele possa realizar mais exames e iniciar o tratamento para HIV. Uma questão importante em relação ao HIV, mas também às outras ISTs, né, a sífilis e também as hepatites virais, é a janela imunológica. A janela imunológica, ela se trata daquele período desde o início da infecção até o aparecimento, né, de anticorpos, né, que sejam capazes de ser detectados através de exames. Então, na janela imunológica, o indivíduo pode ter se infectado, mas ao realizar um teste rápido, esse teste ainda dá não reagente, porque ele ainda não foi capaz de detectar esses anticorpos produzidos pelo indivíduo. Na maioria dos casos, a janela imunológica ela dura em torno de 30 dias, mas isso vai depender do organismo de cada pessoa e também do teste que é utilizado para detecção. E um teste, né, para detecção de anticorpos, se realizado durante esse período de janela imunológica, e se tiver um resultado não reagente, considerando que a pessoa foi infectada, é importante que após mais 30 dias seja realizado um novo teste com uma coleta de uma nova amostra, para aí sim
o diagnóstico desse indivíduo. E mesmo durante o período de janela imunológica, é importante lembrar que, por mais que os testes não consigam detectar esses anticorpos, pode haver transmissão de agente infeccioso, então sempre orientar em relação às práticas sexuais protegidas, né, com o uso do preservativo. Bom, aqui eu trago as referências utilizadas para essa apresentação. Vou passar para a Maiara, né, para que ela possa complementar em relação aos outros eixos de estratégia de prevenção combinada, e ao final nós estaremos disponíveis para perguntas e questionamentos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Maiara, sou enfermeira e estou como coordenadora de ST/AIDS e hepatites virais do estado de Minas Gerais. Complementando a fala da Tawane, vou falar um pouco sobre PEP, PrEP e o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Bom, vou começar falando um pouco sobre PEP, né? O que é a PEP? Ela é uma estratégia de prevenção biomédica, né? A sigla é profilaxia pós-exposição. Ela consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção pelo HIV e é utilizada após uma exposição de risco. Ela está disponível no SUS desde 1999, então é uma estratégia de prevenção antiga, né? E desde 2010 houve a recomendação de utilizar a PEP em casos de exposições sexuais consentidas. Ela é indicada para pessoas que tiveram algum tipo de relação sexual consentida que teve um risco de infecção, como, por exemplo, a falta do uso do preservativo. Vítimas de violência sexual e também as pessoas que tiveram algum acidente com material biológico, né, acidentes que envolvem material biológico. O objetivo da PEP é evitar novas infecções pelo HIV e também para hepatites virais B e C e outras ISTs. A gente vai abordar do HIV, né, falar sobre a prevenção para o HIV, mas também ela protege, tem a PEP específica para as hepatites virais e outras ISTs. Ela também tem a finalidade de contribuir para o alcance das metas relacionadas ao fim da epidemia de HIV/AIDS, no qual o Brasil é signatário. E ser porta de entrada para que as pessoas possam conhecer as outras estratégias de prevenção combinada. Bom, né, então após uma exposição em que houve um risco, né, à infecção do HIV, é necessário que o profissional de saúde ele avalie como, quando e com quem que ocorreu essa exposição, né? Então, algumas perguntas são norteadoras para esse atendimento. O tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV? O tipo de exposição é de risco para a transmissão do HIV? O tempo transcorrido entre a exposição e o tempo de atendimento é menor que 72 horas? A pessoa exposta, ela não tem um resultado de exame reagente para o HIV no momento do atendimento? Se para todas essas perguntas a gente tiver respostas afirmativas, então a PEP está indicada para evitar a infecção pelo HIV. As situações de exposição ao HIV, eles vão constituir um atendimento de urgência, ou seja, tem que ser realizado o mais precocemente possível, né? Mas tem um período de 72 horas, um limite de tempo de 72 horas para que possa ser realizado a PEP. E é importante destacar que quanto mais precocemente a gente ter o tratamento, maior é a eficácia dessa intervenção, né? Então, basicamente o mais precoce possível o atendimento, né, após a exposição, com limite máximo de 72 horas. Nos casos que ultrapassar esse limite de 72 horas, a PEP ela não está indicada mais. Mas aí é importante avaliar se esse material e esse tipo de exposição, eles são de risco e recomenda que esse paciente seja acompanhado, né, clinicamente para se realizar os exames sorológicos para acompanhar se vai ter uma infecção diante dessa exposição de risco. A gente tem uma lei, que é a Lei 12.845 de 2013, que fala sobre a questão do atendimento obrigatório e integral das pessoas em situação de violência sexual. Então, é importante que a gente evite que essas pessoas tenham encaminhamentos e transferências desnecessárias, né? A intervenção, como eu disse, ela tem que ter um caráter ágil, o mais precocemente possível,
com limite de 72 horas. E a gente não pode ter nenhum tipo de entrave para essa realização desse atendimento, né? Então, ela tem que ser muito resolutiva, tem que ser um atendimento com caráter muito informativo e focada na demanda daquela pessoa no momento, né? A gente tem que pensar que a pessoa está com uma vulnerabilidade, né? Tanto para a infecção para o HIV, quanto emocionalmente abalada também. Então, a importância desse atendimento ser focado na demanda. A indicação da PEP ou não vai depender do estado sorológico da pessoa exposta. Então, sempre que chega uma pessoa exposta, a gente precisa investigar o estado sorológico dela. E também recomendamos que a pessoa fonte, quando possível, né, quando ela estiver disponível, a gente também realiza a testagem nela. A gente não pode retardar o atendimento ou condicionar esse atendimento aguardando uma resposta, né, quando a gente não tem a pessoa fonte, né, a gente não pode deixar de atender a pessoa exposta. E aí, como que funciona essa avaliação sorológica? A pessoa fonte, se ela tiver, a gente faz um teste rápido, essa investigação ela é realizada através do teste rápido, né? E daí, se a gente faz o primeiro teste rápido na pessoa fonte e for positivo, a gente faz o segundo teste rápido e daí a gente tem o diagnóstico confirmado para a infecção pelo HIV. Então, não está recomendada a realização da PEP, porque é uma pessoa que já está com a infecção pelo HIV. Então, a recomendação é que essa pessoa seja encaminhada para o tratamento para a infecção pelo HIV. Se a pessoa fonte tem um teste rápido negativo, né, a PEP ela está indicada para essa pessoa exposta. E se a pessoa exposta, né, ela também tem um teste rápido positivo, né, os dois testes rápidos positivos, como eu disse, a PEP não está indicada. Se a pessoa fonte tiver os dois testes rápidos positivos, a gente indica a PEP para a pessoa exposta. E quando a pessoa exposta tem um teste rápido negativo, a PEP está indicada. Então, a gente tem que avaliar tanto a pessoa fonte quanto a pessoa exposta. Pessoa fonte com diagnóstico de HIV, a gente indica a PEP para a pessoa exposta. Pessoa fonte sem diagnóstico de HIV, a gente avalia se ela teve algum tipo de situação em que houve relações sexuais ou violência sexual, ou algum tipo de acidente, né, alguma exposição à infecção pelo HIV, para avaliar se a gente pode não indicar a PEP para a pessoa exposta, né? Lembrando que a pessoa exposta ou é a vítima de violência sexual, ou a vítima do acidente ocupacional, ou a pessoa que teve uma relação sexual consentida sem o uso do preservativo, né? Quando a gente não tem acesso à pessoa fonte, a gente considera a gravidade da exposição, o tipo de material, né? E a probabilidade clínica e epidemiológica dessa pessoa fonte apresentar alguma infecção pelo HIV. Aí a gente vai avaliar a prevalência local do HIV e também a presença de manifestação clínica que seja sugestiva a um quadro de AIDS. E como que é esse esquema antirretroviral, né? Como eu disse, né, nos slides anteriores, a gente tem que iniciar aí essa profilaxia em até 72 horas após a exposição, lembrando que quanto mais precocemente possível for iniciada, maior é a eficácia. Então, nesse sentido, a gente tem que o início oportuno da PrEP aí é um desafio muito grande, né? Considerando o nosso sistema de saúde, os atendimentos, né? O tempo para os atendimentos. Então, a gente precisa ampliar cada vez mais a prescrição por profissionais de equipe da equipe de saúde que estejam habilitados para esse atendimento. Então, hoje, a gente tem médico, farmacêutico e enfermeiro, o conselho profissional, né, libera que o atendimento e a prescrição de PEP podem ser realizados por esses profissionais. E o Ministério da Saúde também, ele autoriza o atendimento por esses profissionais. O medicamento utilizado para o tratamento são os antirretrovirais, né? É o comprimido coformulado de tenofovir com lamivudina, mais um comprimido de dolutegravir, e a duração do esquema da PEP é de 28 dias. Como que funciona essa questão do esquema antirretroviral?
O profissional de saúde, ele deve esclarecer a pessoa exposta que tem uma toxicidade muito menor do que os antigos antirretrovirais que eram utilizados na PrEP. Então, hoje, a gente tem muito menos efeitos adversos. Antigamente, lá no início da PrEP, havia-se muitos efeitos adversos que interferiam até na adesão ao tratamento. Hoje não, hoje a gente tem poucos efeitos adversos advindos da medicação. A adesão das pessoas para completar 28 dias é essencial para que a gente tenha uma efetividade da PrEP. Então, a orientação sobre essa importância de completar o esquema para garantir a eficácia e a efetividade, né? A pessoa exposta, ela também deve ser orientada qual que é o objetivo da PrEP, né? Que é evitar uma infecção para o HIV, para que ela possa observar como que é as doses do medicamento, como que é os intervalos do uso, né? E a duração dessa profilaxia. E recomenda-se que o esquema terapêutico, ou seja, os medicamentos, sejam dispensados por 28 dias. A gente já tem evidências científicas que a dispensação para 28 dias é uma estratégia que tem um impacto muito positivo na adesão do paciente ao esquema terapêutico. Muitos locais faziam da seguinte forma: o paciente chegava em uma UPA, realizava o atendimento e daí eram dispensados somente 4, 5 medicamentos e depois ele tinha que ir num serviço de atendimento especializado buscar o restante dos comprimidos. Hoje não. A indicação é que seja dispensado 28 comprimidos no primeiro atendimento desse usuário. E a questão do descarte dos medicamentos, né? A gente entrega os frascos com 30 comprimidos e o esquema é 28 comprimidos. Então é importante que esse descarte seja feito de forma racional nos serviços de saúde para a gente evitar o descarte incorreto de medicamento, né? A pessoa, quando ela é exposta e está em uso de PrEP, né, a gente precisa realizar o acompanhamento clínico laboratorial. Então, nesse acompanhamento, a gente vai avaliar quais são os medos dessa pessoa, quais são as expectativas que ela tem em relação a essa pós-exposição de risco ao HIV. Temos que avaliar também a toxicidade dos antirretrovirais. Como eu disse, hoje a gente tem muito menos efeitos colaterais, mas ainda existem efeitos colaterais que precisam ser avaliados. A testagem para o HIV, a gente tem que manter, né, sempre atualizada essa questão da testagem para o HIV para ver se tem alguma infecção, né, advinda dessa exposição. E a avaliação laboratorial, com exames de creatinina, ALT, AST e amilase também. E a questão de falar com esse usuário, com essa pessoa, né, que ela precisa manter as medidas de prevenção combinada do HIV. Porque, gente, como eu disse, a PrEP tem uma efetividade muito alta, mas é importante que o usuário mantenha as medidas de prevenção para que não passe, em caso, né, de ter a infecção, não passe para outras pessoas. E a gente tem que investigar esses sinais e sintomas de IST, sífilis, hepatite B, C e outras IST, em todas as pessoas que tiveram alguma exposição sexual de risco e avaliar, né, se é necessário um tratamento imediato. Então tem que estar muito atento a todos os sinais e sintomas que aparecerem, que forem característicos de outras ISTs. Bom, em relação à PrEP, né, os nomes são parecidos, mas são estratégias diferentes. A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Ela também é uma estratégia de prevenção biomédica, né? Também consiste na utilização de antirretrovirais por pessoas não infectadas pelo HIV. É uma estratégia muito eficaz e muito segura, principalmente em pessoas que têm um risco aumentado de adquirir a infecção pelo HIV. E para quem que ela está indicada? Para todos os indivíduos adultos e adolescentes, a partir de 15 anos de idade, que tenham o peso corporal igual ou acima a 35 quilos e que estejam sexualmente ativos, né? E que também tenham um maior risco de se infectarem pelo HIV. A finalidade dela é que ela é uma ação adicional da prevenção, uma ação adicional de prevenção que está disponível no SUS, e o objetivo é que reduza novas infecções pelo HIV, né?
e também para contribuir para o alcance das metas relacionadas ao fim da epidemia, que em 2030, né, é uma meta que o Brasil é signatário para o fim da epidemia de AIDS. Em relação, né, como que surgiu a PrEP? A PrEP é uma estratégia recente, então ela não é como a PEP, que é uma estratégia mais antiga, né? A PrEP, lá em 2012, a gente teve, né, o tenofovir e a emtricitabina, que são 2 medicamentos antirretrovirais, aprovado nos Estados Unidos, né? Em 2017, a Anvisa, aqui no Brasil, liberou e aprovou, né, a utilização desta associação, tenofovir e emtricitabina, para a prevenção de HIV no Brasil. Em 2018, a gente teve o início da implementação da PrEP aqui no SUS, no estado de Minas Gerais, inicialmente disponibilizada para 5 serviços de atendimento especializado: Centro de Testagem e Aconselhamento e unidades dispensadoras de medicamentos, que são o SAI-CTA-UDM. O Ministério da Saúde, em 2022, instituiu a PrEP na modalidade sob demanda. Em 2023, a gente teve uma outra aprovação da Anvisa, que é o cabotegravir, que tem a apresentação injetável e em pílulas. Ele ainda não está sendo utilizado, mas já foi aprovado pela Anvisa. Como que deve ser essa avaliação do entendimento e da motivação do usuário para o início da PrEP, né? Esse usuário, ele precisa compreender o que é essa estratégia de prevenção, como que ela está inserida no contexto do gerenciamento ali do próprio risco de adquirir a infecção pelo HIV, né? E ele precisa avaliar a sua motivação para iniciar essa profilaxia. E o profissional de saúde, ele tem um papel muito importante nessa questão, que ele vai avaliar junto com o usuário essa motivação para aderir ou não à PrEP. Então, assim, observar essas pessoas que demonstram claramente essa vontade de iniciar essa profilaxia, né? Por quê? Porque elas têm práticas de alto risco que colocam elas em um contexto de vulnerabilidade para a infecção pelo HIV. E a gente tem estudos demonstrativos indicando que quando a PrEP ela é muito mais protetora, ela é significativamente mais protetora quanto menor o tempo de espera desse usuário. Então, se o usuário chega procurando a PrEP hoje e eu vou prescrever esse medicamento só daqui 30 dias, a chance dele voltar no serviço já infectado pelo HIV é grande. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais diminuir esse tempo que o usuário chega no serviço com essa demanda pela utilização de PrEP até a prescrição do medicamento. Então, esse tempo tem que ser muito curto para que a gente possa evitar novas infecções. E a gente tem que pensar que a gente tem, né, como a Talane disse, populações chaves e prioritárias, que quando a gente compara com a população em geral, eles têm um risco acrescido de infecção pelo HIV, mas a gente não pode generalizar. O simples pertencimento a um desses segmentos populacionais chaves, ele não vai ser suficiente para a gente falar que aquele indivíduo ele tem exposições frequentes ao HIV. Para a gente fazer essa caracterização do contexto de exposição à infecção do HIV, a gente precisa observar quais são essas práticas sexuais, quais são as parcerias sexuais dessa pessoa, como que é a dinâmica social dela, quais são os contextos específicos ali que está mais associado a um risco de infecção. E daí a gente pode pensar em pessoas que têm repetição de práticas sexuais ou anais sem o uso do preservativo, a frequência das relações sexuais com parcerias eventuais, né? A questão da quantidade e da diversidade de parcerias sexuais, o histórico de episódios de infecções sexualmente transmissíveis, a questão de ir muito buscar PEP, né? A pessoa rotineiramente tem algum tipo de exposição sexual consentida e busca por PEP. Então, será que não seria o ideal para o contexto dela a utilização da PrEP? O contexto de relações sexuais em troca de dinheiro, né? Que é a comercialização do sexo.
E a questão do chemsex, que é a prática sexual, né, o sexo químico ali, em que há a utilização de drogas psicoativas no ato sexual. Bom, né, para esse usuário que quer ter o início da PrEP, né, a gente precisa ter a garantia, assim como na PEP, que ele não tem o HIV. Então, a gente precisa excluir esse diagnóstico de HIV. E como que a gente faz isso? Através do teste rápido, né? Que, como o próprio nome diz, com 30 minutos é rápido, né? Com 30 minutos eu tenho acesso ao medicamento. Então, o que a gente precisa também avaliar, além desse resultado do teste, né? Às vezes chega uma pessoa, ela faz o teste rápido, dá negativo, mas a gente precisa ver se ele não teve nenhum tipo de exposição de risco recente, né? Sobretudo nos últimos 30 dias. Porque aí existe a chance do teste rápido dar negativo e ele tá ali com uma doença muito recente, né? Então, quando o usuário chega buscando PrEP e tem o histórico de uma exposição sexual recente, a gente pode avaliar se está dentro das 72 horas e indicar uma PEP, ou então conversar com ele para a gente ver se não tem nenhum outro tipo de, algum sinal ou sintoma de uma infecção viral aguda. Se tiver, fazer um outro exame que chama carga viral para HIV, para a gente avaliar se tem uma infecção ali pelo HIV, né? Se a gente tiver a confirmação da infecção pelo HIV, aí a PrEP não está indicada. Aí a gente já vai encaminhar esse usuário para o tratamento para o HIV. Bom, eu gosto muito desse fluxograma porque ele dá um direcionamento para como, para quem e quando, como a gente indicar essa questão da PrEP, né, para as pessoas sexualmente ativas. A primeira pergunta que a gente vai fazer é: teve alguma relação sexual anal ou vaginal nos últimos 6 meses? Aí o usuário vai responder que sim. Então a gente pergunta: você teve parceria HIV positivo? Se ele responde que sim, a gente já passa para uma outra pergunta. Essa parceria sexual, ela tem carga viral detectável ou desconhecida? Se tiver, a gente vai prescrever a PrEP. No caso de uma ou mais parcerias com sorologia desconhecida, a gente vai avaliar se houve o uso do preservativo em todas as relações. Se não, também prescrever PrEP. Porque isso está me indicando que esse usuário está num contexto de vulnerabilidade à infecção pelo HIV. E que ele precisa de uma estratégia de prevenção que seja capaz de proteger ele da infecção. E também questionar se ele teve alguma IST nos últimos 6 meses. Quando tem uma IST nos últimos 6 meses, isso indica que não está tendo uso do preservativo e é um indicativo que ele também está num contexto de vulnerabilidade para infecção pelo HIV, né? E além da prescrição da PrEP, é importante a gente também orientar sobre a questão do gerenciamento de risco. O que é isso? Abordar as outras formas e estratégias de prevenção combinada disponíveis, como o preservativo, por exemplo. A PrEP, ela protege só para o HIV. As outras IST, sífilis, hepatite B, gonorreia, clamídia, não tem nenhuma proteção com a utilização de PrEP. Então, além do uso da PrEP para proteção contra a infecção do HIV, é importante o uso do preservativo para a prevenção das outras ISTs. Bom, e quais são esses critérios de elegibilidade? Como eu disse, qualquer indivíduo adulto a partir de 15 anos de idade que tenha um peso acima ou igual a 35 quilos, né, sexualmente ativa, que esteja num contexto de risco para a infecção do HIV. A gente também tem que considerar outras pessoas que têm esse critério para o uso da profilaxia, né, de acordo com as práticas sexuais, o número de parceiros, a questão do uso irregular do preservativo, ou qualquer um outro contexto ali que me dê indicativo que ele tem um risco maior para infecção para o HIV. Como eu disse, 15 anos, né, ainda são adolescentes, mas a gente tem que garantir que essas pessoas tenham acesso aos serviços, né, e que eles tenham orientações
que as consultas sejam realizadas sem a presença ou autorização de pais ou responsáveis, com direito à privacidade e sigilo. Isso está no protocolo clínico do Ministério da Saúde, né? E a gente só não vai seguir essa orientação quando a gente vê que esse adolescente ele está com alguma necessidade de internação ou que ele tem algum risco de vida ali, considerando o que é preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando é que eu vou excluir as pessoas de utilizar a PrEP? Como eu disse, quando a pessoa tiver um resultado de teste HIV positivo. Cheguei no serviço, quero PrEP, fiz o teste rápido, deu positivo para HIV, eu não vou indicar a PrEP. A gente vai encaminhar esse usuário para o tratamento. E as pessoas que apresentam ali uma creatinina, né, um grau de funcionamento dos rins, assim, abaixo de 60 milímetros por minuto, né, então a gente não indica porque esse medicamento ele pode ter alguma questão, ele ele tem uma toxicidade relevante no rim, então a gente não indica essa utilização. O esquema medicamentoso é o tenofovir com entricitabina, é um comprimido, né, coformulado, então a pessoa toma um comprimido diariamente, né, e a recomendação é que ao início da tomada do medicamento, da utilização do medicamento, seja o mais próximo possível do dia de realização do exame. Então, o que a gente recomenda? No mesmo dia que o usuário fez o exame, o teste de HIV, ele comece a tomar o medicamento. Se não for possível, que seja utilizado ali até um máximo de 7 dias após o teste. Porque, como eu disse, nesse intervalo de tempo, pode ter alguma exposição à infecção pelo HIV e daí a gente não pode utilizar esse esquema medicamentoso. A gente tem que encaminhar o usuário para o atendimento e lá vai ser utilizado outro medicamento para tratar a infecção pelo HIV. A gente vê, né, que altos níveis de concentração celular dos fármacos, eles vão ocorrer na mucosa anal a partir de 7 dias ali, que está tomando comprimido diariamente, né? Mas assim, considera também uma adesão mínima de 4 comprimidos por semana. E no tecido cérvico-vaginal, a partir de 20 dias de uso contínuo de comprimido diário, mas não pode ter nenhuma perda de dose. Na mucosa anal ainda considera ali que pode perder 3 comprimidos, né? 3 dias sem tomar o remédio. No tecido cérvico-vaginal, não. Tem que tomar 20 dias de contínuo, sem faltar nenhum dia. A fim da gente diminuir o número de doses diárias, né? Recentemente, a recomendação é que o início da profilaxia seja com uma dose de ataque. Então, a pessoa toma 2 dias de 2 comprimidos no primeiro dia de uso da PrEP. E daí ela vai seguir tomando um comprimido diário nos próximos dias. E vai ter uma proteção aí na mucosa anal. E aí a gente tem que pensar que esse usuário tem que retornar de 30 dias para buscar o medicamento, porque ele vai tomar 2 no primeiro dia, né? Então, o retorno dele tem que ser antes dos 30 dias. A gente não tem evidências suficientemente fortes de que a dose de ataque com 2 comprimidos ela possa diminuir ela consiga, né, diminuir esse número de doses diárias para a gente atingir níveis de proteção indivíduos que tenham relação vaginal ou anal com mulheres. Então, essa dose de ataque seria mesmo para a mucosa anal de homem cis, né? E em 2023, a gente teve a recomendação do Ministério da Saúde sobre a utilização da PrEP sob demanda, na modalidade sob demanda. O que isso quer dizer? A pessoa, né, ela tem um encontro, uma relação sexual que ela vê que pode ter alguma exposição à infecção pelo HIV. Essa exposição sexual tem que ser programada, né? Então, ela precisa tomar 2 comprimidos
entre 2 e 24 horas do sexo previsto. E em caso de haver sexo, né? Então vai ser, o esquema é 2 mais 1 mais 1. Então, 2 comprimidos antes da exposição, 1 comprimido 24 horas depois da dose inicial, e aí toma mais 1 comprimido 48 horas após a dose inicial, ou seja, 24 horas após a dose anterior. Então, são 2 mais 1 mais 1. E para quem que é indicada essa PrEP sobre demanda? Para homens cis, mulheres trans, travestis e outras pessoas com pênis como órgão genital ao nascer, que considerem a PrEP sob demanda mais conveniente, né? Porque aí ele não tem que tomar o comprimido diariamente durante 30 dias ou mais, né? Que tenham relações sexuais com frequência menor do que 2 vezes por semana, habitualmente, e que se sintam capazes também de iniciar o esquema com pelo menos 2 horas de antecedência, ou que possa atrasar o ato sexual por pelo menos 2 horas após a ingestão de 2 comprimidos. A PrEP sob demanda não é indicada para os seguintes grupos de pessoas: mulheres cis, homem trans e outras pessoas com vagina como órgão genital ao nascer, porque a gente precisa de uma proteção maior para o tecido cérvico-vaginal, né? Qualquer pessoa em uso de hormônio à base de estradiol, pacientes com infecção crônica por hepatite B, quando a avaliação médica individualizada não indicar o risco. E a PrEP sob demanda, né, havendo sexo antes da conclusão do ciclo 2 mais 1 mais 1, o indicado é que continue tomando a PrEP diariamente enquanto houver sexo. Após a última exposição, o indicado é que se tome a PrEP por mais 2 dias. Então, seria assim: teve sexo no dia 1, toma 2 comprimidos, no dia 2, toma mais 1 comprimido, e no dia 3, toma mais 1 comprimido. Em relação à interação medicamentosa, a PrEP ela não vai afetar a eficácia de métodos contraceptivos nem repositores hormonais. Assim também como os contraceptivos e os receptores hormonais também não afetam a eficácia da PrEP. Então, pode-se tomar os medicamentos de forma concomitante sem afetar a eficácia. Não existe contraindicação do uso concomitante de PrEP e hormônios em pessoas trans. E o uso de drogas e álcool, né, como cocaínas, metanfetaminas, não reduz a eficácia da PrEP, mas é importante destacar que essas drogas, elas podem prejudicar a adesão ao uso do medicamento. E se não tiver adesão, não tem eficácia da PrEP. E quando que a gente interrompe a PrEP? Quando tem um diagnóstico de infecção pelo HIV, então ela tem uma eficácia acima de 92%, mas não é 100%. E a eficácia depende da adesão ao medicamento. Se houver um diagnóstico de infecção pelo HIV, tem que se suspender e encaminhar esse usuário para o tratamento para HIV/AIDS. A pessoa pode ter o desejo de não utilizar mais medicamento, né? De não estar no contexto de vida que torna vulnerável à infecção pelo HIV, pode ter tido uma mudança desse contexto de vida, com uma diminuição da frequência das práticas sexuais, com potencial risco de infecção. A persistência ou ocorrência de efeitos adversos relevantes. Os efeitos adversos são mínimos, mas existem, e pode ser que eles interfiram na vida da pessoa que está tomando medicamento e ela não se sinta confortável em manter a utilização. E aquela pessoa que não está aderindo à PrEP, né, gente? Aí não faz sentido. Aí é importante fazer essa abordagem individualizada e falar que não faz sentido a utilização desse método preventivo. Quando a gente vai interromper a PrEP, é importante avaliar se não houve nenhum tipo de relação sexual com potencial risco de infecção pelo HIV. A gente recomenda que antes da interrupção da PrEP, que seja mantido o uso da profilaxia por um período de até 28 dias, caso o indivíduo tenha tido alguma relação sexual com potencial risco de infecção.
apenas no caso de usuários HSH-cis, que são os homens que fazem sexo com homens, né? Pode-se diminuir esse período com a manutenção ali de 2 dias após a última exposição. Esse usuário de PrEP, ele precisa ser acompanhado tanto clinicamente como com exames laboratoriais a cada 3 meses, né? No início da PrEP, essa avaliação é um tempo mais curto, com 30 dias. E o que a gente precisa avaliar nesse usuário? Sinais e sintomas de uma infecção aguda pelo HIV, o peso, a questão de eventos adversos à PrEP, se ele está tendo algum efeito adverso grave, né? A avaliação da adesão, como que tá? Tá tomando comprimido todo dia? Como que tá inserido essa estratégia de prevenção no seu contexto de vida, né? Avaliação das exposições de risco, a questão da dispensação do antirretroviral após a prescrição. Então, a cada consulta tem que se dispensar o antirretroviral, né? E a avaliação da continuidade da PrEP. Em todas as consultas é importante conversar com o usuário sobre essa questão, se ainda é efetivo, se ainda está bacana continuar essa utilização da PrEP. O teste por HIV, ele tem que ser realizado, né, após 1 mês de início da PrEP e seguir em todas as consultas trimestrais. O teste para sífilis também trimestralmente fazer em todas as consultas. E a identificação de outras ISTs como clamídia e gonococo semestralmente, mas observar se tiver algum sintoma para fazer de forma mais frequente. O teste para hepatite B na primeira consulta e depois conforme a avaliação, né, inicial, para avaliar se esse usuário também está com o esquema vacinal completo. Se não tiver, orientar para que ele faça o esquema vacinal, né? E a testagem para hepatite C trimestral também, conforme a avaliação inicial do profissional. E o monitoramento da função renal, né? Que é a creatinina e a dosagem de creatinina sérica também. E teste de gravidez trimestral ou quando necessário. Hoje nós temos o atendimento em 64 serviços de atendimento especializado, Centro de Testagem e Aconselhamento e Unidade Dispensadora de Medicamento, que são os SAIS, CTAs, UDM. 56 municípios, então, estão ofertando essa estratégia de prevenção e a gente observa a necessidade de ampliar cada vez mais esse acesso a essa estratégia de prevenção, tornando ela igualitária para todos os usuários que dela precisam, né? Desde 2018 até a presente data, foram atendidos 9.872 pessoas no estado de Minas Gerais e 2.175 foram descontinuadas do tratamento. Como eu disse, se a pessoa tem uma mudança do comportamento ou se ela teve algum evento adverso da medicação, né, que são raros, mas existem, ela descontinua o tratamento. Então, atualmente, há 5.752 usuários utilizando esse medicamento de PrEP aqui no estado de Minas Gerais. Bom, os nomes são muito parecidos, a estratégia de prevenção também é muito parecida, né? Qual que é a diferença delas, né? As duas são métodos preventivos para o HIV, que vai consistir na utilização de medicamentos antirretrovirais. As duas são utilizadas por pessoas que não possuem HIV, mas que se encontram em risco de contrair o vírus. Uma chama profilaxia pré-exposição ao HIV. Ela é a utilização diária do medicamento ou sob demanda, né? Por indivíduos que não possuem HIV, mas estão em um contexto de risco maior para infecção pelo HIV. E pode reduzir o risco de infecção pelo HIV em mais de 92%. se tomada corretamente. Então, essa é a PrEP. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, ela é utilizada em situações de emergência, né, de urgência, em até 72 horas após uma exposição a uma situação de risco à infecção pelo HIV, que pode ser pessoas com relação sexual consentida sem o uso do preservativo, vítimas de violência sexual, ou pessoas que tiveram um acidente ocupacional, né?
pode prevenir a infecção pelo HIV se iniciado o mais precocemente possível e mantido a tomada de medicamentos durante 28 dias. Os nomes são parecidos, mas há diferenças, né? A PrEP, esse é um material do Ministério da Saúde, né? A PrEP é um estilo de vida indicada para quem não tem HIV, mas ela está exposta ao vírus, que pode ser pessoas trans, travestis, gays e outros homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e parcerias diferentes, que é quando uma pessoa tem HIV e a outra não, né? Deve ser tomada todos os dias para proteger o HIV. A PrEP, ela é uma urgência, né? Um atendimento de urgência indicado para quem pode ter sido exposto ao HIV em situações como sexo desprotegido, violência sexual e acidente de trabalho. Deve ser tomada em até 72 horas após a exposição ao HIV por 28 dias. Bom, mudando, né, da nossa fatia da mandala, agora indo para o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV. Aqui no Brasil, gente, todas as pessoas que forem diagnosticadas com HIV vão receber imediatamente o tratamento de forma gratuita pelo SUS, né? E esse tratamento está disponível nas unidades dispensadoras de medicamento, nas UDMs. E quais que são esses benefícios do tratamento? Diminui as complicações relacionadas às infecções pelo HIV, reduz a transmissão do vírus, melhora a qualidade de vida da pessoa e diminui a mortalidade. Além desse tratamento ser importante para as pessoas que vivem com HIV, ele também funciona como prevenção. O que significa isso? O tratamento ele previne a transmissão do HIV, porque os antirretrovirais eles vão reduzir a quantidade de vírus que está circulando no corpo das pessoas que vivem com HIV, né? Que é a chamada carga viral indetectável, né? E essas pessoas elas vão viver com esse HIV, tendo uma carga viral indetectável e ter uma possibilidade muito insignificante de transmitir o vírus para outras pessoas em relações sexuais desprotegidas. Hoje a gente tem que indetectável é intransmissível, né? O Ministério até tem uma nota técnica de 2023 falando sobre essa questão de incorporar o conceito de indetectável e intransmissível e de risco zero de transmissão sexual no cuidado contínuo das pessoas que vivem com HIV ou AIDS, né? A gente não, de acordo com evidências científicas muito robustas, né, não há risco de transmissão sexual do HIV quando a pessoa vivendo com HIV AIDS tem carga viral menor que 200 cópias, que é o que a gente chama de carga viral indetectável. O risco de transmissão sexual é relevante quando a carga viral está acima de 1000 cópias, né? Quando ela está menor que 200 cópias, gente, a quantidade circulante no sangue é muito baixa. Então, por isso o nome carga viral indetectável. Como eu disse, né, a carga viral entre 200 e 1000 cópias, ela vai representar um risco quase nulo de transmissão do HIV. Acima de 1000 cópias representa um risco relevante de transmissão do HIV. E menor que 200 cópias, risco zero, né? E aí a gente precisa que isso seja publicizado, que seja discutido com as pessoas que vivem com HIV/AIDS e para as pessoas, né, para os usuários do serviço de saúde, para que a gente diminua os estigmas e preconceitos, né? Essa é uma resposta brasileira para o enfrentamento da epidemia de AIDS, né, que é muito bem orientada de forma ética, pela ciência e também pela inclusão das pessoas que vivem com o vírus. Bom, a gente tem até, né, algumas materiais que foram publicizados, chamando essa atenção para quem está indetectável não transmite, pessoas que vivem com o vírus há muito tempo e tem uma carga viral indetectável, né, contando a história de vida delas. E é importante destacar que para o acesso à carga viral indetectável, é importante que tenha adesão ao tratamento medicamentoso. Então, os usuários que iniciam o tratamento de forma precoce e que tem uma adesão boa, a gente alcança a carga viral indetectável rapidamente e daí a gente quebra essa barreira de transmissão do vírus do HIV e que a gente consiga, em 2030, alcançar a meta
que o Brasil é signatário. Eu agradeço e a gente segue à disposição para perguntas. Entre essa vacinação e o resultado do teste, a gente pede que seja de 20 a 30 dias, né, que deve se esperar para realizar o teste. E informar, né, se for um paciente, informar durante a consulta que foi vacinado recentemente. Se for um profissional de saúde, orientar e questionar também no momento da consulta se houve uma vacinação precoce, né? Porque dentro desses 20 a 30 dias, o teste ele pode dar um falso reagente por captar anticorpos, né? Antígenos, na verdade, do vírus da hepatite B. Não, a PrEP ela está disponível para a população em geral, mas é o que eu disse, né? A pessoa precisa estar em um contexto de risco para infecção HIV. Então isso tem que ser muito bem esclarecido ao usuário, porque não faz sentido a utilização de medicamentos sem que haja um contexto de risco para a infecção HIV. É importante destacar também que o indicado é para pessoas acima, com idade de 15 anos ou mais, com peso corporal igual a 35 quilos. Existem evidências, né, que a PrEP sob demanda ela é tão eficaz se tomada corretamente quanto a PrEP diária. Mas aí o indivíduo tem que avaliar o contexto de risco, né, se ele tem várias exposições ou se ele terá uma exposição programada, né, que justifica a tomada da PrEP sob demanda. Seguindo as orientações e tendo adesão, né, ela funciona tão bem quanto a PrEP diária. Assim como a PrEP também, né, sob demanda, é importante avaliar, né? Primeira contraindicação, se esse indivíduo tem HIV, então de forma alguma ele pode fazer a utilização da PrEP, né, já é um critério. A segunda observação, em relação à função renal, né, hoje tem nota do Ministério da Saúde informando que a questão da função renal e hepática, ela deve ser mais observada naqueles usuários que têm mais de 50 anos, né, a frequência da realização desses exames, mas para todos os usuários que desejam fazer uso de PrEP, é importante avaliar esse histórico de função renal e hepática, porque a medicação ela pode ser tóxica, né? Mas os efeitos adversos, como a Maiara explicou, eles são mínimos, então em termos de adesão e de aceitação do usuário, a PrEP ela é muito bem recomendada. É porque, como eu disse, né, a gente precisa ter uma carga viral indetectável, uma quantidade de vírus circulante no corpo que seja baixa o suficiente para não transmitir para outras pessoas. Isso não quer dizer que uma pessoa no início da infecção, ela tem uma carga viral baixa, indetectável. Geralmente, no início da infecção, a pessoa pode estar com uma carga viral muito elevada e aí a chance de transmissão é maior e ela existe, né? Não maior, mas ela existe porque ela não está com a carga viral indetectável. E é importante também destacar que a gente só alcança a carga viral indetectável com a tomada, com o uso da medicação antirretroviral. Se a pessoa não estiver em uso de medicação antirretroviral, ela não vai ter uma carga viral indetectável. A proteção da PrEP, ela vai variar, né, de acordo com a questão da mucosa, né? Por exemplo, a gente vê uma eficácia na mucosa anal, mas a gente não vê essa mesma eficácia no tecido cérvico-vaginal. Então, para homens heterossexuais que mantêm relações anais, sim. Agora, para homens que mantêm relações sexuais, não, na verdade é isso. Para homens que mantêm relações sexuais anais, a gente tem a proteção do tecido da mucosa anal. A gente não tem a mesma proteção no tecido cérvico-vaginal.
Aí é avaliado essa questão da janela imunológica com a pessoa fonte. Se a gente tem acesso à pessoa fonte, avalia-se essa questão da janela imunológica. Então, faça as perguntas a essa pessoa fonte, se ela teve algum tipo de situação em que pode ter tido uma exposição à infecção pelo HIV. Caso afirmativo, o indicativo é que se realize a PEP.